da série Respondendo Perguntas, por onde começar a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, a pergunta veio errada na origem. Não existe a empresa ou o cidadão aplicar a lei. Quem aplica a lei é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário aplica a lei ao caso concreto. Cabe às empresas e aos cidadãos cumprirem a lei. Então, a empresa, o cidadão, ele vai cumprir a lei, ele vai se adequar à lei ou ele vai entrar em conformidade com a lei, que muitas pessoas gostam de usar o termo em inglês compliance, entrar em compliance com a lei, tá? Então, a pergunta deveria ser: por onde iniciar um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal, aperta os sininhos da notificação, deixa o seu like e, se fizer sentido para você, pega o aviãozinho e compartilha com um colega. Eu não gosto de editar vídeos, então vai ficar com esse errinho mesmo e tá tudo bem. Sabe por quê? Quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou ensinando a você que feito é melhor que perfeito. A perfeição não existe. E tem muita gente que pensa assim: não, eu só vou começar quando eu estiver perfeito. A perfeição não existe. Então, você que é perfeccionista e acha que isso é uma virtude, isso é um defeito. Porque o perfeccionista, ele espera estar perfeito para começar, nunca consegue se achar perfeito e nunca começa. Então, ele entra no modo procrastinador, ou seja, ele não começa a fazer. Fechado esse parênteses, qual é o primeiro passo ou por onde começar a iniciar um processo de adequação à LGPD? Um processo de adequação à LGPD tem 6 passos. O primeiro passo de um processo de adequação à LGPD é a conscientização. E existem 2 tipos de conscientização. A conscientização pré-contratual, ou seja, aquela onde eu tenho que conscientizar aquele empresário da necessidade dele adequar a empresa dele à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um processo de convencimento para que ele me contrate como consultora de adequação. Então, ele é pré-contratual, antes de eu assinar o contrato de prestação de serviço de adequação a ele. Ou, se você for contratado via CLT, antes de você ser selecionado para trabalhar dentro daquela empresa, dentro daquele controlador. Muito bem. E o segundo, ele cumpre o artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, onde cabe ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais dar treinamento aos empregados e aos contratados a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, da mudança dos processos internos que serão feitos. Esse é o primeiro passo, por quê? Não adianta você fazer o melhor processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e o funcionário, o operador ou o representante do operador não saber o que está acontecendo ali dentro. Gente, você tem que entender o seguinte: o ser humano, ele é avesso a mudanças. Aí chega você ali do além, porque você não está dentro da empresa. Raramente essa pessoa que vai fazer o processo de adequação é interna da empresa. Então vem uma pessoa de fora que vem mudar todos os processos internos da empresa. Então qual é o primeiro problema? Primeiro, o ser humano é avesso à mudança. Vem uma pessoa de fora mudar os processos e aí a gente brinca que entra a síndrome de Gabriela, que tem uma musiquinha, né, daquele seriado Gabriela, que é original de um livro do Jorge Amado com o mesmo nome. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. O que quer dizer isso? As pessoas viram e falam assim: não, mas a gente sempre fez assim. Eu sei que vocês sempre fizeram assim e tá tudo bem, só que agora não pode mais. Veio uma lei federal que já tem, inclusive, incisos de proteção de dados pessoais na Constituição Federal. Então, não é mais só uma lei federal, também há o inciso 79 no artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal, dizendo que proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é direito e garantia fundamental.
Então não é só sobre uma lei federal, é sobre descumprir a Constituição Federal. Olha como isso é muito sério. E aí você explica para os funcionários, para os empregados daquele controlador, a importância da mudança dos processos para que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida, não aplicada, tá? Seja cumprida, que a empresa entre em conformidade, entre em adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o próprio artigo 41 exige que pelo menos um empregado ou representante dos operadores esteja também. Por quê? Quem são os operadores, Silvia? São as empresas que prestam serviço para aquele controlador que você está fazendo a adequação. Vamos supor que você tenha uma empresa que tem um monte de prestadores de serviço em volta. Sejam eles autônomos, sejam eles CNPJs. Então, às vezes, empresa de logística, empresa de fornecimento de produtos, serviços, matéria-prima, um contador, um advogado, qualquer um que preste serviço para aquela empresa terceirizado, ele é considerado um operador e deve ter pelo menos um representante ou empregado dessas empresas também presentes nesse treinamento, porque não adianta nada os funcionários do controlador estarem treinados, mas os operadores que vão receber dados pessoais daquele controlador não saberem o que tem que fazer com aqueles dados. Então é muito importante que sim, tenha pelo menos um representante de cada operador presente nesse treinamento de conscientização. Então, respondendo à pergunta, o primeiro passo, por onde começar? Depois que assinou o contrato, antes de assinar também é a conscientização, mas assinou o contrato, reúne todo mundo e faz um treinamento sobre como vai funcionar os processos daqui em diante quando o assunto envolver tratamento de dados pessoais, tá bom? Uma dica importante, até o pessoal da limpeza tem que estar nesse treinamento, porque muitos documentos com dados pessoais vão parar no lixo comum e isso não pode. Imagina uma impressora que recebeu um contrato ou um documento qualquer que contém dados pessoais. E aí houve um erro de digitação ou mudou alguma cláusula, você pega aquilo, amassa e joga no lixo comum. Ali tem dados pessoais. Eles não podem ser descartados dessa forma. Existe uma forma correta de descarte dos dados pessoais. E o pessoal da limpeza, quando se deparar com esse tipo de documento, um envelope, por exemplo, que contenha dados pessoais, né? O nome da pessoa, o endereço da pessoa, sempre dados pessoais, empresariais não, ok? Ela tem que saber para onde leva esse documento que não deveria ter ido parar no lixo comum, tá? E aí cada empresa tem a sua governança, ou devolve para RH, ou devolve para a chefe dela, ou manda para o jurídico, depende da governança da empresa, tá bom? Então isso é muito importante de ser dito. Inclusive o pessoal da limpeza precisa estar no treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fez sentido para você esse conteúdo? Então, é assim que funciona um processo de adequação LGPD. São 6 passos e o começo de tudo é a conscientização. De nada adianta um processo maravilhoso se as pessoas não cumprirem.